Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Todo mundo está da hora? É isso aí, graças a Deus. Irmãos, eu fico feliz, né, de estar aqui nessa noite. Aquela, ela está fazendo um tratamento dentário, irmãos. E já está 2 dias mexendo no dente. Pensa como fica difícil, né? E ela, eu só vim apenas trocar só o dia. Nós somos uma carne, nós somos uma carne só, né? Glória a Deus por isso. Pastor, me ajuda aí, gente, estou nervoso. Até o coração abrir aqui. Pastor Rogério é meu amigo, irmãos. Eu estou esquecendo do pastor Rogério. Fizemos evangelismo de madrugada, né? Rapaz, Jesus é bom, viu? Jesus cuida mesmo, né, Kelly? Lembra? Um processo terrível. Está até mais bonito o homem. Missionária Viviane, a pastora que está do seu lado, Deus abençoe. Estamos bastante felizes de estarmos aqui nessa noite, pelo convite que foi nos feito. Me faço acompanhado da minha muito digna esposa, diaconisa Kelly. Juntamente conosco está a nossa última bebê, que é a Lívia. Está ali a nossa benção. E ela veio de onça, que nem a mãe. Glória. Mas nós já temos 2 filhos já adultos, um de 26 anos e uma de 24. Já somos até as avós já, né? Continuamos no novos e avós, ó, que coisa boa. E vem vindo mais um aí, a família está se estendendo, irmão. Você pode dar um glória? Hoje estamos fazendo 29 anos que estamos namorando, pastor, ainda. E depois eu peço que o senhor até ore por nós. O senhor é meu pastor aqui hoje, nada me faltará. Aleluia. Estamos sob os cuidados do pastor Renildo, fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério AD Fruto das Oliveiras. E, enfim, irmãos, eu estou aqui só me familiarizando com os irmãos, amém? Pode se assentar, irmãos. É isso. Fiz vocês ficar um pouquinho de pé aí, né? Mas pode se assentar, fica à vontade, a casa é do Pai. Satisfação ver este servo de Deus, muitos anos, né? O tecladista eu sei quem é. O tecladista, os vasos aqui também, Deus abençoe, os levitas, né? De uma maneira singular. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua casa. Gostei desse glória, eu vou repetir. Nem sei quem foi que deu glória aí. Mas que Deus abençoe sua casa. Abençoe sua família. Abençoe seus cachorros, papagaio, periquitos, passarinho, gato. Todo mundo lá seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Quem recebe com sinal? Só com sinal, da mão levantada. Quem recebe? Vai. É isso aí, ô glória. Abra vossas Bíblias, ou acompanhe no telão, né? Mas quem trouxe seu exemplar no telão, o tema da campanha. Glória a Deus. Se o tecladista puder tocar aquele assim, ó. Com gemidos que palavras leva ao Pai as nossas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, gemido, usa a ti. Quem conhece? Dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
de madrugada e partiram de Cetim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. E puseram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo dizendo: quando vides a arca do concerto, ou a arca do Senhor, ou a arca da aliança, que é a mesma, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como medida de 2.000 côvados, que isso dá quase que 1 quilômetro de distância. E não vos cheguei a ela, para que sabais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Ok. Também quero agradecer a Deus também pela vida da pastora. Todo mundo apresenta todo mundo, mas percebeu que quase que em todas as apresentações, sempre a esposa do pastor é a última a ser. É uma falha minha, Deus abençoe. Mas já visto que a senhora está cuidando dele, viu? Está notório. Meus irmãos, pode me ajudar, tecladista, eu gosto. Só o tecladista, se for possível. Quem foi Josué? Para nós construir aqui uma ideia. Josué, ele foi servo de um servo. Josué foi servo de um servo. E este servo de que ele foi servo, ele era servo do Senhor. Moisés, ele era servo de Deus. E Josué era servo de Moisés. Você pode repetir isso no 3, 1, 2, 3. Josué era servo de Moisés, não da congregação de Israel, mas sim a serviço do seu Senhor, chamado Moisés, certo? Então ele acompanhou a trajetória deste homem de Deus, que não foi nada fácil. Ele liderou um grande povo, e não foi qualquer povo, foi um povo que pouco de aperto que se apresentava, era um povo que murmurava e recorria a Moisés como o intermediador, o legislador de Israel. Imagine Moisés ter que resolver um monte de problema, sendo que ele também era casado, tinha os B.O. dele também para resolver familiar. Ao ponto que Moisés, ele se encontra em tão aperto que o seu sogro o auxilia. E é coisa boa quando alguém tem uma palavra auxiliadora, de ajuda. Porque todo mundo tem uma palavra, mas não de ajuda. Há uma palavra técnica que diz que se a sua crítica for crítica, que ela seja, mas não deixa de ser uma crítica. Aqui nós vamos entender que não houve uma crítica construtiva como no século de hoje, mas alguém que se apresentou para dar uma solução, alguém que apresentou algo para resolver o problema. Irmão, por
Porque problema por problema todo mundo tem, irmão. Uns maior, outros menor, outros estão se iniciando, outros estão no meio do problema, outros, que assim seja, oh glória, estão no final do BO do problema. Mas o sogro de Moisés, haja visto que havia uma relação muito boa entre eles. Isso é bom, vaso. Sogro e genro, né? Quem é genro aqui? Só eu? Varão ali? Oh glória! E é bom ter, né? Porque quando apareceu o genro lá em casa, rapaz, eu fiquei bravo, macho. Eu fiquei bravo, Kelly. Eu estou já pensando aqui, Senhor, como que vai ser? Mas havia uma conexão boa entre eles. Separa homens qualificados. Resumindo, esse homem aqui morreu. Ele deixou o legado dele. Porque a Bíblia fala que Moisés foi morto. E depois ele aparece vivo, mais interessante, né? Esse homem que foi servo de Moisés, quem escolheu ele não foi Moisés para o suceder. No reino teocrático nós escolhemos homens que venham nos suceder. Primeiro, segundo, uma escala de sucessão. Mas antes do homem escolher, o céu já tinha assistido, o céu já tinha presenciado a vida de Josué. Há bem fato verídico que alguém pode excluir a sua vida, excluir você do hall de amizade, de não fazer, mas eu quero dizer, se o céu te escolher, irmão, oh, quem sou eu para querer invalidar? Quem sou eu para querer te excluir? Quem sou eu para dizer que não vai dar certo, sendo que o céu já te viu e disse, já vai dar certo, porque eu te escolhi, você é escolhido, a tua casa é escolhida. Quem acredita nessa palavra? A probabilidade de Samuel prioritar mal Davi, estou falando de escolha. Samuel, enche o vaso, santifica o povo e vem. E eu estava vendo essa palavra santificar, principalmente aqui nesse texto, não mostra qual foi o tipo de santificação. Mas o povo entende que a palavra santificar é separar para Deus. Se abster desta coisas terrena e entregar por mesmo algum tempo, irmão. O nosso tempo está muito corrido. Amanheceu. Quando você menos espera, já é de tarde, varão. E quando você sai da porta da empresa para fora ou dos seus afazeres, você diz, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Quem é que já disse assim? Eu nem vi o tempo passar hoje. Já é essa hora. E parece que nós entregamos, parece não, nós entregamos tão pouco, se separamos tão pouquinho para Deus. Se for para ganhar hoje 10 mil, quem quer? 10 mil, vem comigo no raciocínio, 10 mil. Quem pode levantar a mão assim? Quem quer? Só quem quer. Eu não quero não, então continua com a mão baixada, eu quero. Tu quer, vaso? Mas se for para se dedicar à sua vida, aí esses 10 mil, o guitarrista vai. Mas se for para se dedicar o seu tempo interino, a esses 10 mil, você se dedica, você se separa para esse valor. Mas a convocação aqui não é se separar,
para os 10 mil, para o 1.000. Não estou dizendo que você tem que deixar de ganhar bem, não. Pelo contrário, que ganha até 15. Recebe 20, 30, não sei. Qual é o seu nível, qualificação, a sua não sei. Mas que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que dela vos advenha com maior abundância. Mas a separação aqui, muitas vezes, irmão, a dedicação aqui é para Deus. Em obedecer o que Deus tem para o seu povo. Na probabilidade da ótica, os 3 primeiros que a Bíblia cita, até que hora que vai? Fala aí, me ajuda aí, daqui a pouco eu entrego. Olhando para Davi, assim, os 3 primeiros, irmão, ia ter que dividir o reinado entre eles. Sim ou não? Os 3 mais top, irmão, o pai já veio, tipo assim, sabe, o pai já veio com os vasos de ouro da casa, vai pressionar o profeta, mas o profeta poderia até ser impressionado, mas os olhos de Deus, irmão, já tinha escolhido alguém que o homem não escolheu, o pai não escolheu, a família não escolheu, o excluído, mas Deus falou, eu quero é esse aí no trono. E quando Deus resolve, irmão, está resolvido e pronto, acabou. É você e não é outro. É você e não é outro. Isso é profético, é você e não é outro. Irmão, você já percebeu que tem coisas que se tirar da sua mão, não prospera, não vinga, não vai. Parece que mingua, não dá certo. Por quê? Porque Deus escolheu você para fazer tal coisa. É isso que Deus escolheu você. E tem gente que quer largar aquilo que Deus entregou na mão dele. Hoje você está proibido. Hoje você está proibido de desistir. A palavra para você é proibição. Deus te escolheu para fazer alguma coisa, para ser útil aqui nessa terra. Você não é um peso morto, você não é mais você não é mais um baixista, irmão. Você é o baixista. Você não é apenas o guitarrista da igreja do mundo, você é o tecladista. Está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Você não é apenas mais você é a diferença que pode ser feita aqui nessa noite. Difícil da gente que nós acha que nós somos apenas mais nós se sentimos mais aí entra um espírito de inferioridade, coitadinho, repreende isso aí. Pergunta para mim por quê? Porque ele viu algo em mim que a sociedade não viu. Quem era você para a sociedade? Não serve. Irmão, a primeira vez que eu coloquei um terno, até me estranhei, varão. Quem colocou terno na primeira vez? De verdade, os varão. Estranha ou não estranha? Parece que é uma roupa estranha. Você fala, rapaz, tá bom. Se for para um casamento, a primeira coisa que pergunta para a esposa. Claro que esse modelo aqui essa camisa aqui era de outro corpo, pastor, essa camisa aqui. Tá entendendo? Vasco. Tá bom, amor. O que você acha? Mas com o passar do tempo, Deus, não estou pregando sobre vestimenta, entenda bem o que eu quero dizer. Mas tem coisas que parece que no começo é estranho, que depois te deixa elegante. Porque você não é apenas mais um na sociedade. Deus te escolheu para fazer uma diferença. O Salmo 89, 20, se puder pôr aí, a expressão do verso, irmão, é uma canção. Mas a expressão dessa estrofe, Salmo 89, 20, diz assim, eu achei a Davi. Olha lá. Quem
achou Davi? O pai? Não, porque ele não estava em casa. Essa expressão achar, irmão, é tipo assim, ó, separa ele para mim. Eu quero ele. Eu me apaixonei por ele. Está entendendo o que Deus está falando com você? Eu quero você. Ah, eu acho que fulano vai fazer melhor. Para com isso. É você que Deus encontrou. Não é uma expressão como que se Deus precisasse, tipo assim, sabe, procurar alguma agulha no palheiro. Não, Deus não precisa disso. Essa expressão achei é que já está na vontade, no querer, no propósito de Deus. Você faz parte do plano, do propósito, do querer de Deus para fazer alguma coisa. Seja útil, irmão, pelo amor de Deus. Chama ele, chamaram. A expressão aqui é Deus, não é? E com o meu santo óleo, porque a unção foi derramada na cabeça dele, simbolicamente, pelo profeta, mas quem ungiu Davi foi Deus. Josué foi escolhido por Deus. Estou falando de escolhas. E Deus não erra na sua escolha, eu erro. Eu comprei um terno top da Galáxias e paguei caro. Só que eu achei que aquele terno ia caber nesse corpito aqui, pastor. Aquele terno era para outra ocasião, outro corpo, outra época. Tive que dar um terno, porque as minhas escolhas são improváveis, pode dar errado. O que eu acho que vai dar certo, pode dar errado. E o que eu acho que vai dar errado, pode dar certo. Mas o Deus a qual nós serve, quando Ele escolhe, alguém olha, mais Ele, cala a boca, quem escolheu foi Deus. Fica quieto, Ele é escolhido de... Mas ela, porque sempre tem uns desavisados que acham que não, no meio da família não, no meio da sociedade não, no meio do vizinho não, mas Deus te escolheu para uma diferença nessa terra. Quem crê que você é escolhido aqui nessa noite? Você faz parte de um plano seletivo de Deus. A sua casa, eu estou profetizando, tá? Você faz parte de um plano seletivo de Deus na terra. A sua casa faz parte de um plano seletivo de Deus. A sua família está inserida dentro dos planos de Deus. Nada é por acaso. Eu acho que foi fruto do por acaso. Não existe isso. Existe plano redentor. E você está dentro desse plano. E quem arquitetou, quem projetou esse plano, ele é fiel. Ainda que eu seja infiel para com ele. É você, Josué, mas eu só sei guerrear, eu era servo de uma... É você com quem eu conto. Você vai conduzir esse povo agora, irmão. Lidar com gente, irmão, é fácil. Lidar com o ser humano é fácil. Lidar com você mesmo. Como que você se lida? Com você mesmo. Aleluia. Eu gostei disso aí. Estou construindo uma mensagem aqui, procurando, gravando. Precisando de pessoas que interagem comigo, para nós entrar na mesma linha de raciocínio. E aí, como que você lida com você mesmo? Ah, eu tô bonitão na foto, hein? Tô bem na fita hoje. Ah, hoje eu tô lá embaixo, minha autoestima tá baixa. Imagine lidar com milhares de pessoas com um monte de B.O. Meu Deus do céu, irmão.
Tem dia que nós não conseguimos resolver o nosso. Quantos assuntos que nós fica pendente. Ô amor, você nem terminou de falar comigo. Ô vida, me perdoa a correria do dia a dia. Sozinho. Sim ou não? Uma coisa, problema eu sei que eu faço. Todo dia eu digo que amo ela. 29 anos. Te amo, amor. Tchau. Vai saber se é o último te amo. Vai saber se é o último beijo. O mundo está numa loucura. Se Deus não guardar, em vão dá. Calai, choremaie. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Você sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque quem guarda não dorme. Quem guarda não tosqueneja. Entrada e saída. Eu estou sentindo graça. Nome entre a Cala e Tchéria. Você sabe por que ainda não acabou o teu casamento? Sabe por que ainda o teu relacionamento? Porque aquele que te guarda, guarda a tua casa. Ele ainda está sentado em um alto e sublime trono. E os serafins o adoram dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. A sua casa ainda está de pé, porque é Ele que está no controle. Você não está vendo, mas Ele está. Você não percebeu, mas Ele está. Essa palavra aqui, santificar-nos, não é Kadosh, é Kadash. Porque é para nós se santificar, Kadosh. Alguém pode atribuir a Ele santidade aqui nessa noite, irmão? O povo do glória, tem um povo que dá glória a Deus aqui, cadê? Deixa eu ver. Olha para... Irmão, isso aqui é... Pregador tem que ser inteligente, irmão. Se o pregador for burro, ele morre sozinho na praia. Ainda mais eu rouco muito do jeito que eu tô. Olhe para a pessoa que está do seu lado e olha para ela, e olha para ele e diz assim: se você é pentecostal de verdade, me dá um sinal agora, vai. Eita, esse é dos meus, viu? Já estou começando a travasar aqui barreiras. Porque quem faz o culto somos nós, irmão. Vai vir um anjo aqui com 6 asas. Não! Quem tem que atribuir glória e santidade a Deus aqui na terra? Essa boca santa aí, ó, que Deus te deu. Eu estou sentindo Deus aqui numa autoridade tremenda. Jesus está na casa, irmão. Eu falei com Ele e Ele falou comigo. Ele está na casa. A tua casa está de pé porque Ele vive. Ai, da glória. Aramachandaraia. Porque Ele ainda vive e reina para todo sempre. Ele ainda vive e reina para todo sempre. Ele ainda vive e reina para todo sempre. Ele está aqui, Ele está aí. Ele está aqui, Ele está aí. Alguém já levantou a mão aqui porque entendeu, irmão, que o lugar de dar glória é aqui, o lugar de adorar é aqui. Os problemas até bateu na porta de Jó, mas Jó deu glória a Ele. Então adore Ele aqui nessa noite. Kadash, eu preciso me santificar. Repete comigo, Kadash. Kadosh é para Ele, Kadash é para mim. Santificação. Mas o tempo está tão corrido que parece que eu comecei a pregar agora e já vou ter que entregar o microfone, sim ou não? Mas nós precisamos reservar. Terça-feira agora não, que eu estava ruinzaço. Mas não foi por causa disso não, que nós até debaixo de raio nós ora. Nós não conseguimos orar, mas nós foi para a tarde da bênção e etc. Aí eu falei, terça-feira, Kelly, vamos se encher, filha. Vamos buscar Ele. Porque
eu percebi que não vai ser os meus esforços. Eu percebi que não vai ser minhas dedicações. Claro, ajuda sim. Para Josué ele disse: esforça-te, tem de bom, e eu serei com. O se esforçar e ter bom ânimo é eu que tenho que ter, irmão. Ainda que tudo esteja desabando. O se esforçar e ter bom ânimo é cabível a nós, a você, minha esposa, serva do Senhor, servos de Deus. Aí sim, quando ele vê que tem esforço e bom ânimo, porque tem dia que é desanimoso. Tem dia que é desanimoso, irmão. Sim ou não? Ou todo mundo está animado todo dia? Eu não sei o que eu tenho, irmão. Eu não sei, de verdade. Vou falar no português aqui, pobre de marré, língua periférica. Tem dia que o bagulho tá louco, irmão. E eu tô aqui, ó. Perguntaram para nós, vocês não tem problema não? Quer o meu problema? Vai aguentar? Só que as pessoas não precisam saber dos meus problemas. Tem gente que faz que nem o pica-pau do urso. O retinol lá, ele bagunça a face dele, fica triste, todo murcho. Estou com fome. Tem gente que é assim. Mas as pessoas não precisam saber que você tem um problema. As pessoas precisam saber que você tem um Deus. Só ela tem? Parece que ela aqui, só a irmã aqui, parece que é mais pentecostal, viu? As pessoas precisam saber que você tem um Deus. Não é fácil para ninguém, a vida não é fácil para ninguém. Tem um poeta que fez uma poesia numa música que ele diz assim, ó: a vida é um desafio. Quem sabe já sabe, quem não sabe vai ficar sem saber. A vida é um desafio para todo mundo. Mas nós precisamos separar um tempo. Nós. Quem precisa separar um tempo? Não é só esse tempo, o dia de hoje. De um relacionamento. Perguntaram uma certa feita para Mude: você ora 10 horas por dia, Mude? Ele disse: não. Não oro 10 horas por dia. Mas não fico 10 minutos. Mas não fico também 10 minutos sem orar. É no trabalho, estou orando. A sua oração dentro daquela condução faz a diferença, você e Deus. O ônibus não capotou, não teve acidente, sabe por quê? Porque tinha um crente, 2, 3, não sei. Eu só sei, quem sabe você estava lá dizendo: Senhor, guarda nós. Está desanimoso hoje, mas eu sei que o Senhor vai dar a vitória até o final da tarde. Quem sabe para chegar aqui, veio se arrastando. Não foi fácil chegar aqui, eu sei, eu te entendo. Já teve dias assim também. Eu me arrastei para chegar até o culto. Foi Ele que nos trouxe. Foi Ele que nos guiou para vir até aqui nessa noite. A santificação desse povo aqui. Qual é a santificação? Meu Deus, eu fiquei perguntando. Qual é a santificação? Que é se separar para Deus. Essa geração aqui, ó, não é a mesma geração que saiu do deserto, que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Essa aqui é uma nova geração, digo uma nova geração. Essa geração nova aqui é uma geração que não é circuncidada. Entendeu a santificação, a separação que Deus queria. Porque antes de tomar posse de qualquer vitória, irmão, é fácil. Eu vim aqui dizer: recebe a tua vitória. Quem sabe você ia dar um pulo na altura
esse teto aqui, mas não é assim. Porque não adianta trazer palavras de motivação, sendo que nós vivemos uma realidade. Eu, pelo menos, vivo uma realidade. Sim ou não? Uma realidade após a outra. Sim ou não? Recebe a tua bênção. Amanhã nada de bênção. O gigante vai cair nada, irmão. Sei que não vai dar pedrada nele, não. Sei que não vai cortar a cabeça do gigante, não. As muralhas vai cair. Não vai gritar não para você ver. Não encara o problema não para você ver. Fica desanimoso, cabeça baixa, triste, angustiado, síndrome do quê? Não sei o que mais lá. Vou ficar, não! Repreende isso aí, irmão. Repreende essa desânimo, essa depressão. Vai para cima que vai dar certo. Enfrenta o problema que vai dar certo. Aí sim eu acredito que vai dar certo. Esse povo era um povo que não era circuncidado. Diga, circuncidado. Você sabe o que é uma circuncisão? Você sabe o que é uma circuncisão? Sim ou não? Não? Circuncisão, remoção de excesso de carne. Que era uma aliança entre Deus e o homem. Removia o excesso de pele do órgão genital do homem. Você está pensando que aqui era crianças? Além das crianças, homem velho, barbado. E sabe qual foi o instrumento que foi usado para a remoção de carne? Fizeram facas de pedra. Se eu não me engano, a missionária ela é enfermeira, é isso mesmo? A ponto cru, sem anestesia. Ai, vai doer. Vai ter que remover a carne. Meu Deus! Dobra o meu Deus aí. Fica até difícil, né, varão, dar glória agora. Quer circuncidar, Vasco? Está todo mundo de quipazinho, de talit. Foi circuncidado? Não, então tira, remove tudo isso aí. Porque era uma aliança entre Deus e o homem. Imagina, irmão, Josué ter que circuncidar todo mundo que não era circuncidado, ao ponto cru, na base da faca de pedra, varão. Quer virar judeu, Vasco? Quer não? Quer, Vasco? Essa era a separação de Deus. Os que tinham aliança e os que não tinham aliança com Deus. Diga aliança. Remoção de carne. No mundo espiritual, tem hora que Deus precisa vir fazendo a circuncisão na nossa vida. A circuncisão carnal doía. Você consegue imaginar a dor ou não? E aí, Vaso? Quer virar judeu? Quer virar judeu? Não quero não, João. Vai circuncidar sim. E no mundo espiritual? Será que Deus não está removendo algum excesso de carne? E você não, nós não percebemos ainda isso não? Alguma coisa na nossa vida está doendo? Está doendo ou não? Está ou não está? Tem alguma coisa doendo na sua vida? Remoção da carne. Está em excesso. Aí Deus fala, vou cortar. Aí começa a cortar algumas coisas na nossa vida. E você ainda não está entendendo nada. A carnalidade é tão grande que Deus fala, eu vou remover da tua vida essa carnalidade. Vou remover
remover da tua vida, Deus, dessa carnalidade. Porque eu preciso ter uma aliança íntima. Assim como a remoção era íntima por conta da aliança, assim também na nossa vida espiritual, Deus vai remover. Deixa doer, mas é Deus removendo. Para quando alguém vê assim, isso aí tem aliança com Deus mesmo. Porque como você sabe, está em dor, Deus está removendo. Por quê? Porque Deus tinha uma vitória para entregar para o povo. Mas antes da vitória, o povo passou por dor. E eu encerro a minha fala, irmão. Não tem vitória antes de não passar no processo. Imagina, irmão, todo mundo ser abençoado sem passar pelo processo. I love you, Jesus. Oxi. Isso aqui eu acho que talvez estava nem ou lotado ou vazio de vez. E aí, você recebeu a vitória? Doeu? Doeu não. Jesus me ama e me deu. Tem pessoas que vai entrar no processo. Tem pessoas que já está no processo. E tem pessoas que já está quase findando o processo. Só tu não. Tá doido, é? É nós aqui, tá doido? Oxê. Ó. Tem gente que vai entrar no processo. Tem gente que está no meio do processo. E tem gente que já está chegando no final do processo. Ah, não, eu quero chegar na cidade sem passar pelo processo, que não vai nem pisar o pé lá. Ah, eu quero cantar o hino da vitória sem passar pela prova. Duvido. Vai passando pela prova, dizia o nosso amigo, que jaz no Senhor. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não é murmurando, não. E dói, irmão. Remoção da carne dói. Repete comigo, remoção da carne dói. Você percebeu que é uma psicologia? Quando eu abaixo o tom de voz, eles falam mais alto. Quando eu grito, vocês são uma bênção. Dói. Deus começa a mover você de um lado para o outro. Dói. Ai, Senhor, não tem uma anestesia aí não, Senhor. Sem anestesia. Faca nele. Ai. 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 Eu quero uma aliança contigo, rapaz. Eu quero uma aliança com a tua casa. Eu quero um conserto. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar e eu encerro. Tá. Eu quero uma aliança com você. Eu quero um conserto com você. E se você não entender, o ai vai ser dobrado. Tem gente relutando com Deus e não está entendendo que é Deus que está trabalhando. Você está num processo amargoso. E se você não entender isso, ele vai passar a faca ainda mais um pouquinho, vai remover, tem muita carne ainda. Ó, está na hora de... Ele vai removendo. Não melhorou não? Ele vai removendo. Não melhorou não? Eu vou tirando mais uma lasquinha aqui. Pensa num Deus paciente. Quem fica com essa palavra? Passei um minuto. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor o coração de vocês. Deus abençoe.